É hora da gente dar um basta nisso. A informação é do Glenn Greenwald. Não é de alguém conectado com a direita, nem uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Mas é o Glenn. Vocês viram que ele tá... Agora ele dá valor ao Glenn, né? Quando o Glenn trouxe à tona as mensagens da Vaza Jato, em nenhum momento credibilizaram o Glenn. Eles são muito contraditórios. Quando a Operação Spoofing confirmou que o Glenn falava e haviam provas materiais de que o juiz Sérgio Moro havia incriminado Lula indevidamente, ficaram em silêncio, ficaram quietos. Agora, nossa, é o Glenn, escutem o Glenn. Se eles dão valor para o Glenn, bolsonarista, percebam então que Lula não é ladrão como vocês falam. Percebam então que vocês votaram errado, manipulados. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir pra cima de cada um de nós. Ó o medão, tá se borrando de medo. Se nós não fizermos o impeachment, ele virá pra cima de nós. Eles querem fazer esse impeachment pra tirar o deles da reta, porque eles estão ferrados com os crimes que cometeram. Então olha o desespero. Vamos derrubá-lo porque nós estaremos ferrados, né? É como se dissesse assim, vamos tirar esse juiz que tem coragem de nos ferrar nos crimes que cometemos, vamos tirá-lo logo antes que ele pratique a justiça. Né? É aquela coisa do juiz que apita. O que foi? Perigo de gol. Não tem nada, não foi pênalti, não foi nada, não foi falta, não foi porcaria nenhuma. Perigo de gol. Eu apitei por causa disso. Em relação a esse fato, há algo muito importante que é a liberdade de imprensa. A Folha de São Paulo, quando veicula dentro dos seus limites constitucionais. É muito importante garantir e preservar algo que é muito sagrado para os jornalistas, que é a fonte, né? Então, quanto a isso, não há dúvida. Quanto ao significado jurídico desses fatos, é preciso que isso seja materializado, que isso seja reunido. É muito difícil, a partir da leitura de uma matéria de jornal, nós temos a aferição exata do que isso representa e se há repercussão jurídica para o processo em termos de nulidade de prova ou não. Isso é um entendimento que haverá ao Judiciário decidir, ao Ministério Público para poder aferir isso, né? E há a questão política, porque quando se fala a respeito de uma situação dessa, sempre surge essa questão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Naturalmente que eu, como a instituição, o presidente do Senado, capaz de decidir a respeito de um pedido de impeachment, eu não posso fazer nenhum tipo de pré-julgamento sem examinar exatamente o que se pretende em relação a esse fato. Então é muito importante ter prudência, deixar as instâncias examinarem essa situação, mas eu quero ressaltar minha confiança no Poder Judiciário, minha confiança nas instituições brasileiras, a necessidade do combate ao crime organizado e essa criminalidade que foi instituída no Brasil, infelizmente, através de fake news, para poder minar a nossa democracia. Então, obviamente, nós temos que estar dentro dessa compreensão de que há a necessidade do cumprimento do devido processo legal. Eu nunca vou abrir mão de exigir o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, mas, por outro lado, nós entendemos que há muito pouco tempo atrás nós estávamos enfrentando um 8 de janeiro em que as pessoas invadiram a sede dos 3 poderes, pretendiam intervenção militar, pregavam a invocação ao AI-5, que gerou no Brasil uma excepcionalidade muito grande, e pretendiam inclusive sacrificar, prender autoridades públicas nesse golpe de Estado que desenhavam e que ensaiavam. Então, nós não podemos esquecer, nem a imprensa, nem nós, que nós vivemos tempos muito sombrios no Brasil, de antidemocracia, de intolerância, de ódio, de divisão, com manipulação de mentes, com uso de rede social de maneira criminosa, e essas pessoas têm que responder na justiça. Obviamente que a justiça tem que agir dentro de limites, não há dúvida disso. E eu, inclusive, como presidente do Senado, defendi e aprovei no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E é incrível que esses mesmos que pedem agora impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal se calaram durante 8 meses depois de ter aprovado no Senado Federal essa PEC das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Como se pretendesse não a solução do problema de limitar poderes institucionais, mas que pretendessem a alagração de rede social, um engajamento de rede social pautado no desequilíbrio, pautado em medidas de ruptura. E eu, como presidente do Senado, depois de 3 anos e 7 meses, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema para não permitir que esse país vire uma esculhambação de quem quer acabar com ele.
Eu tenho responsabilidade com o meu cargo, eu tenho responsabilidade com a democracia, eu tenho responsabilidade com o Estado de Direito, eu tenho responsabilidade com o equilíbrio do Brasil. Qualquer medida drástica de ruptura entre poderes nesse momento afeta a economia do Brasil, afeta a inflação, afeta o dólar, afeta o desemprego, afeta o nosso desenvolvimento. Nós temos pessoas pobres vivendo hoje, que precisam do nosso socorro. Então eu acho muito ruim que essas divisões políticas pautadas para poder enriquecer segmentos, para poder ter voto e engajamento em rede social, possa pautar a vida da nação no momento que nós precisamos gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas, fazer posto de saúde funcionar, fazer as universidades federais ter o mínimo de condição de poder dar um ensino público de qualidade. Agora estou muito tranquilo com isso, porque é uma coisa que não me falta. É decência, é caráter de poder decidir com justiça aquilo que me chegar para decidir. Então, em qualquer momento chegar qualquer pedido de impeachment de ministro do Tribunal Federal, eu vou avaliar como avaliei no ano de 2021 o pedido de impeachment do então presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o mesmo ministro Alexandre de Moraes, e decidi publicamente, foi dizer que eu negava aquele pedido de impeachment, que não havia nem viabilidade jurídica, nem viabilidade política. Então, eu não tenho problema nenhum em decidir no momento oportuno e vou decidir de acordo com a minha consciência, com a viabilidade jurídica e com a viabilidade política do pedido. O Pacheco abandonou a boiada. Essas falas aí são claras. Ele disse que tem que primeiro procurar a materialidade, porque aquela matéria ridícula da Folha, a Folha, aliás, estigmatizou o canal Plantão Brasil, nosso canal, como um canal de fake news. E, na verdade, são eles que são os mentirosos sempre. Não há materialidade em nada do que a Folha publicou em termos de crime. Não tem crime ali. Aliás, o Glenn, eu tenho um respeito por ele, grande jornalista, mas de leis brasileiras ele não entende pataca nenhuma. O Glenn, ele pensa que funciona como nos Estados Unidos. Até hoje ele quer impor as leis dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele acha que aquelas leis lá devem ser seguidas por nós, sendo que eles não conseguiram fazer nem justiça da questão Trump. Aliás, ele é Trump, né? O Glenn, ele não sabe nem que nós temos um TSE. Os Estados Unidos não têm um Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não entende nem as correlações entre o TSE, o STF, e que o Xandão era presidente de um e pertencente ao outro. Aquilo que o Xandão falou. Eu não vou me auto-oficiar. Realmente seria uma esquizofrenia, como ele disse. Nós temos que ver os limites do Glenn. Ele tem um limite de linguagem, né? Porque os americanos eles têm muita dificuldade de dominar totalmente o nosso idioma. E ele tem um problema cognitivo em relação às leis. Ele não consegue enxergar os outros países dentro do seu contexto histórico e cultural. Ele não consegue. Ele acha que as leis dos Estados Unidos devem valer aqui para nós. Não. Lá é lá, aqui é aqui. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência. Portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando com urgência de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E todos preocupados também com a governabilidade, de modo que nós conseguimos equacionar algumas das questões que mais preocupavam, inclusive a dispersão da verba do orçamento, muitas vezes por projetos que não tinham uma planificação mais geral. Então, tudo ainda será reapreciado pelo relator depois de algumas reuniões entre executivo e legislativo que ainda precisarão regular alguns pontos. Mas ficou convencionado, e existem, para todos entenderem, 3 grandes tipos de emendas parlamentares: as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dentro das emendas individuais, existem as chamadas emendas PIX, que eram das transferências livres, e as emendas individuais tradicionais, que já existiam anteriormente. O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das emendas PIX, que envolviam uma transferência de recursos para o destinatário, livre da apresentação de um plano de trabalho ou de um objeto específico, de um cronograma,
e isso nós ajustamos que não poderá permanecer. E, portanto, a transferência, mesmo essa transferência que antes se chamava livre, ela é imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos. No tocante às transferências individuais, elas são mantidas, mas haverá uma reunião, um ajuste interinstitucional, digamos assim, entre executivo e legislativo para algumas regras para a distribuição de emendas individuais, sobretudo o que a Constituição denomina de impedimentos de ordem técnica. Tanto as emendas individuais, elas subsistem, mas observarão alguns critérios que serão definidos num prazo de 10 dias em reunião entre o Legislativo e o Executivo. As emendas de bancada, elas serão destinadas a projetos estruturantes, ou de âmbito nacional, ou projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Projetos estruturantes são construção de uma universidade, construção de uma ponte, de uma usina, mas é vedada a simples divisão do dinheiro entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos definidos como estruturantes e também, em relação a eles, deve haver acordo entre legislativo e executivo para a definição desses projetos. E, por fim, as emendas de comissão, elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre o Legislativo e o Executivo, conforme procedimentos que também serão estabelecidos em negociação entre o Legislativo e o Executivo no prazo de 10 dias. Portanto, nós conseguimos equacionar. Havia 3 problemas ou 3 debates na mesa: o valor, a questão da rastreabilidade e da transparência e a questão da fragmentação orçamentária. Nós entendemos que conseguimos enfrentar adequadamente 2 deles. A rastreabilidade e a transparência ficaram estabelecidas de maneira inequívoca, inclusive com controle pelo Tribunal de Contas da União, e a fragmentação, ela é reduzida, mitigada, bem minimizada pelo fato de que as emendas de bancada têm que ir para chamados projetos estruturantes e, portanto, não mais uma divisão em frações de dinheiro por parlamentar, e as emendas de comissão também devem ser direcionadas a projetos de interesse nacional ou regional, como aprovados pela bancada. Tanto a questão da transparência e rastreabilidade penso que foi bem resolvida, e a questão da fragmentação orçamentária acho que nós conseguimos avançar. A questão do volume de recursos ainda é uma questão essencialmente política que não estava propriamente em discussão aqui no Supremo. Nós estávamos discutindo basicamente a controlabilidade da destinação desses recursos e algumas regras para a distribuição das emendas individuais. Os bolsonaristas ficaram batendo no peito. O STF está se borrando, porque agora o legislativo vai para cima. Aí, se ferraram. Não foram para cima de nada. Eles não têm esse poder. Isso é só jogar para plateia. É só para fazer videozinho pros canais. É só para lacrar. São as porcarias. Beijos. Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13.